Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. É uma bênção a gente estar aqui junto, louvando ao Senhor, tanto pela manhã quanto agora à noite também. A gente vai meditar hoje, irmãos, na primeira carta do apóstolo João. A gente vai continuar aqui essa caminhada. Nós vamos ler 1 João, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 2 do capítulo 2. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, pela Tua graça, Pai, em nos chamar para o Teu culto, em nos conduzir, Pai, ao louvor do Teu nome. A gente agora te pede, Senhor, que o Senhor nos conduza em ouvir, Pai, a Tua voz, em ouvir, Senhor, a Tua palavra. Nos ajude aqui, Pai, a gente precisa do Senhor para te ouvir, Senhor. A gente precisa do Senhor para nos confrontar, Pai, no que a gente tem que ser confrontado. A gente precisa do Senhor também para sermos consolados, Senhor, pelas tantas mazelas, Senhor, da nossa caminhada. A gente precisa, Pai, do Senhor, e a gente roga, Pai, pelo Teu Espírito, que o Senhor abençoe aqui, tanto o falar da Tua palavra, quanto o meditar, Senhor, do nosso coração. Nos ajuda aqui, Senhor, a gente precisa de Ti, Pai. Amém. Amém. Irmãos, há algumas semanas atrás, a gente começou a meditar no primeiro capítulo da primeira epístola do apóstolo João. E como a gente veio pensando nessas últimas vezes que a gente meditou, o objetivo do apóstolo João, ao escrever essa carta, essa epístola, era combater algumas heresias que estavam sendo promovidas ali na igreja daquela época, que estavam ali impactando a caminhada da igreja. A intenção do apóstolo João, então, era combater essas heresias para que ele pudesse, então, promover a verdadeira comunhão do povo de Deus com Deus e a verdadeira comunhão do povo de Deus uns com os outros. Então, ao longo dessa epístola, irmãos, o apóstolo João ele vai corrigir esses falsos ensinos, essas heresias, bem como ele também vai corrigir as consequências, né, decorrentes desses falsos ensinos. Ele vai dizer a nós repetidamente no que é que a gente deve crer e como a gente deve viver. Você pode perceber aí no capítulo 1, a partir do versículo 5, que ele responde a alguns dos erros que estavam sendo pregados ali naquela época. Do versículo 5 ao versículo 10, ele fala 3 vezes essa expressão, se dissermos. Ele fala no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. No versículo 8 ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum. E no versículo 10 ele fala o último erro que estava sendo pregado ali, se dissermos que não temos cometido pecado. Então esses eram alguns dos erros, né, que estavam sendo pregados ali naquela época, propagados ali pelos falsos profetas daquela época. E a maioria desses falsos ensinos, a maioria dessas heresias, desses erros, elas surgiam justamente daquilo que se tornou, que veio a ser conhecido como a heresia do gnosticismo. O apóstolo João, então, combate esse primeiro erro do versículo 6, concluindo que a verdadeira comunhão com Deus não é só conhecer, não é só ter o conhecimento que os gnósticos pregavam, conhecimento do Deus verdadeiro, mas era também andar na luz, era também buscar santidade na nossa vida, no nosso corpo, na nossa caminhada. Em seguida, irmãos, no versículo 8 e no versículo 10, o apóstolo João combate o outro erro que estava também sendo espalhado ali pelos gnósticos, que não importava se eles cometiam pecados ou não com seus corpos. E aqui o apóstolo João ele é bem direto ao apontar esse erro dos gnósticos.
Basicamente, o apóstolo João ele fala que esse conhecimento que os gnósticos diziam ter da verdade, na verdade é uma mentira. Uma vez que esse conhecimento obscuro que eles diziam ter, os levava a continuar pecando, os levava a continuar cometendo pecados. Em vez disso, o apóstolo João ele nos afirma que quando a gente chega ao verdadeiro conhecimento de Deus, ao conhecimento salvador de Deus, nós conhecemos profundamente também o nosso pecado, nós conhecemos também profundamente a nossa natureza pecaminosa. Uma vez que a gente conhece verdadeiramente quem Deus é, nós conhecemos, como resultado disso, o tanto que Deus se aborrece do pecado, o tanto que Deus se aborrece do pecado e do pecador. Então, irmãos, a gente pode pensar, então, que além de conhecer o verdadeiro Deus nessa vida, não há nada mais importante de conhecer a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza pecaminosa, a realidade do nosso pecado. Calvino diz que o conhecimento de Deus e o conhecimento de quem nós somos, o conhecimento da nossa natureza pecaminosa, elas são realidades que são inseparáveis, como se estivesse ligada ali com vários laços que não tem como tirar um do outro. Quando a gente conhece quem nós somos, nós então nos prostramos perante Deus. Quando nós conhecemos quem Deus é, nós vemos a nossa pecaminosidade. E aí não dá para saber direito quem é que vem primeiro, se é o conhecimento de Deus ou se é o conhecimento de quem nós somos. Mas eu diria que isso não importa muito, porque uma coisa anda ligada com a outra. E além disso também, Calvino, em toda a sua doçura, né, que é peculiar dele, ele fala que é do conhecimento de quem nós somos, isso é do conhecimento da nossa pecaminosidade, que a gente vai, da nossa pecaminosidade, da nossa ignorância, da nossa vaidade, da nossa pobreza, da nossa enfermidade, do conhecimento das profundezas da nossa depravação, é que a gente pode reconhecer então que não está em nenhum lugar senão em Deus, a verdadeira santidade, a verdadeira luz da sabedoria, a verdadeira virtude, a sólida virtude, a pureza e a justiça. De forma que a partir do conhecimento dos nossos males, nós somos encorajados então a considerar os bens divinos. A partir do conhecimento da nossa miséria é que a gente é encorajado então a reconhecer a glória de Deus, o esplendor do Senhor. E também da mesma forma, a partir da contemplação da justiça, da bondade, da santidade de Deus, nós somos também levados, nós somos também convencidos a reconhecer a nossa maldade, a nossa injustiça e a nossa impureza. Então, uma coisa, irmãos, está ligada à outra, o conhecimento de Deus e o conhecimento da nossa pecaminosidade. E aí é impossível conhecer o Deus verdadeiro, é impossível conhecer o Deus verdadeiro e não nos aborrecermos dos nossos pecados. Então, o apóstolo João, ele combate o erro gnóstico com esse pensamento. É impossível vocês dizerem que têm esse conhecimento do Deus verdadeiro sem aborrecerem os pecados que vocês cometem com os seus corpos também. Então, esse mesmo padrão, irmãos, do conhecimento de Deus nos levando ao conhecimento do nosso pecado, do conhecimento do nosso pecado nos levando ao conhecimento de Deus, ele é repetido em toda a Escritura. A gente pode ver quando Moisés ele pede a Deus para ver a glória dele, para ver a face dele. A gente vê então que Deus ele permite que Moisés veja só as costas de Deus, porque homem nenhum poderia ver a face de Deus, não é? Sem ser morto ali. Aí você lembra qual é então a reação de Moisés quando enxerga as costas de Deus? A palavra de Deus fala que Moisés se prostra perante Deus e diz: nós somos um povo de dura serviço, nos perdoa, Senhor. Quando Isaías vê Deus sentado no seu alto e sublime trono, o que é que Isaías fala? Ele fala: ai de mim, eu estou perdido. Quando Cristo começa o seu ministério aqui, da pregação do Evangelho, ele fala que o reino de Deus está aqui, o reino de Deus, o tempo está cumprido, eis aqui o reino de Deus. E qual é o chamado dele? Arrependam-se, porque o reino de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, o que é que ele nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo, do nosso pecado, da justiça de Cristo, bem como também do juízo. Domingo após domingo, irmãos, nós seguimos esse mesmo padrão na liturgia do culto. Nós somos convocados por Deus na sua santa convocação. O Senhor nos chama a cultuá-lo. E o que é que acontece? Nós somos chamados também a confessar os nossos pecados. Então é seguindo, irmãos, esse padrão que a igreja do Senhor ela é conformada dia após dia à imagem de Cristo, conhecendo mais quem Deus é e se aborrecendo mais e mais dos nossos pecados, se arrependendo mais e mais dos nossos pecados.
É seguindo também, irmãos, esse padrão que o reino do Senhor, ele se expande aqui na terra, a partir da proclamação de quem o Senhor é, a partir da proclamação de que todos os homens estão perdidos nos seus pecados. Esse é o nosso papel, irmãos, como igreja, anunciar quem o Senhor é, toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder, bem como também, como diria o apóstolo Paulo, notificar a todos os homens que todos em toda parte são pecadores e precisam se arrepender. A gente muitas vezes, irmãos, se confunde quando a gente pensa sobre compartilhar do Evangelho, sobre compartilhar da nossa fé. A gente pensa muitas vezes que que testemunhar do Evangelho é meramente falar sobre algumas doutrinas da Bíblia, ou falar sobre o modo de vida do crente, ou falar sobre os usos e costumes, né, do crente. Não há problema em falar sobre isso, não é? Mas o ponto principal, irmãos, do Evangelho, do testemunho do Evangelho, é falar quem Deus é e falar quem nós somos, falar da nossa pecaminosidade. Então, irmãos, o tema que a gente vai meditar nessa noite, eu diria que o título da nossa meditação nessa noite, que eu pensei, é que Deus deve ser adorado por causa do nosso pecado. Então a gente vai pensar que Deus é adorado por nós, por causa do nosso pecado, por pelo menos, quando a gente lida com o pecado, pelo menos 3 formas. Em primeiro lugar, a gente vai pensar, irmãos, que a gente deve lidar com o nosso pecado conhecendo a nossa condição. É o que o apóstolo João ele diz no versículo 8 e também no versículo 10. Em segundo lugar, a gente deve lidar com o pecado praticando a confissão dos nossos pecados, no versículo 9. Em terceiro lugar, a gente deve lidar com o nosso pecado descansando também na intercessão de Cristo. É o que a gente leu no capítulo 2, nos versículos 1 e no versículo 2. Então, quanto ao conhecimento, né, da nossa condição natural, o apóstolo João ele começa no versículo 8. Ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Perceba aqui, em primeiro lugar, que o apóstolo João ele fala sobre pecado, ele fala sobre não termos pecado nenhum. Ele não fala no plural, né, pecados, mas ele fala no singular. O apóstolo João aqui ele está corrigindo esse erro dos gnósticos, que eles diziam não ter mais uma natureza pecaminosa. Eles negavam a doutrina do pecado original. Melhorou a luz aí. Veja que os gnósticos eles diziam que eles tinham, né, essa luz interior. Eles diziam que tinham esse espírito renovado pelo conhecimento de Deus. E aí eles diziam que, portanto, já que eles tinham esse conhecimento, eles não precisavam mais praticar viver em uma caminhada de santidade com os corpos dele. Eles diziam que o corpo era algo indiferente, não é? Realmente não importava. Segundo eles, o que importava era apenas o conhecimento. Então, eles negavam a natureza pecaminosa do corpo deles. E todo mundo, irmãos, na face da terra, crendo ou não nessa doutrina do pecado original, tem que lidar com esse fato, né, que existe um pecado original, existe uma corrupção na natureza humana. É ponto pacífico que todo mundo na face da terra vai dizer que o homem é mau, que o homem tem alguma coisa errada com o homem. O problema é como vai se lidar com essa maldade do homem. O problema é como vai se justificar essa maldade do homem. O escritor Chesterton, ele muito perspicaz nos seus escritos, né, nas suas análises, uma vez ele disse que é surpreendente que as pessoas elas rejeitem a doutrina do pecado original, porque essa é a doutrina que dá para enxergar com muita facilidade. Essa é uma doutrina que dá para empiricamente, digamos assim, comprovar que o homem é pecador, que o homem é corrompido. E não há como negar essa maldade humana, não é, irmãos? E quando a gente tenta encontrar razões que são alheias à palavra de Deus, a gente certamente está caindo em erro. Quando a gente tenta justificar a maldade do erro, justificar essa maldade, a gente está rejeitando a doutrina que a Bíblia nos expõe, que a Bíblia nos fala do pecado original. Por exemplo, os ímpios, os humanistas, eles vão dizer que o pecado ele não passa de um fenômeno sociológico, não é? Eles vão dizer que a maldade do homem na verdade, uma má influência do seu meio. Eles vão dizer que o homem, em sua essência, ele, na verdade, é bom, mas ele é corrompido ao longo de sua vida, ao longo de más influências, por exemplo, dos seus pais ou do meio em que eles são criados. E basta esse homem, então, ser educado bem, ser encorajado, ser dado a ele muita autoestima, para que ele possa progredir
e chegar até a perfeição. Ele, segundo esses ímpios, então, o homem ele pode progredir ao longo da sua vida até alcançar a perfeição. Percebe que esse pensamento humanista, ele é basicamente um gnosticismo mais secularizado, digamos assim. Eles dizem que basta o homem chegar a um conhecimento mais sofisticado que ele vai melhorar na sua natureza. Uma outra forma ímpia também, irmãos, de lidar com o pecado original é o que fazem aqueles que se chamam os libertinos, né? Eles dizem algo muito semelhante também aos gnósticos. Eles vão dizer que a graça de Deus é tão maravilhosa, a graça de Deus é superabundante, que eles não precisam ligar muito para o pecado. O pecado é, na verdade, algo da natureza carnal deles. Eles não precisam ligar muito para isso, porque não são eles que estão pecando mesmo, mas é o velho homem deles que estão pecando. E a graça de Deus, ela superabunda, então eles não precisam ligar muito para o pecado. É simplesmente a carne deles que estão pecando, não é realmente eles. E, além disso, irmãos, nós também, muitas vezes podemos errar ao lidar com essa doutrina, ao lidar com o pecado original que nos assola. Muitas vezes a gente diz que crê na Bíblia, muitas vezes a gente crê na nossa natureza pecaminosa, no que a palavra de Deus fala sobre a nossa natureza. Muitas vezes a gente diz entender a doutrina da depravação total do homem, mas quando a gente é colocado à prova de verdade na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai, muitas vezes, rejeitar aquele confronto, aquela exortação. Quando alguém fala sobre um pecado específico da nossa caminhada, a gente vai dizer, peraí também, não é? Eu não sou tão pecador assim não, peraí também, eu não sou tão mal assim, calma aí. E não sei se você já parou para refletir sobre esse Salmo 14 que a gente leu aqui na liturgia. Basicamente, irmãos, o Salmo 14 e o 53, não sei se você já percebeu, eles são praticamente iguais, eles praticamente têm ali as mesmas palavras no hebraico. E, é claro, eles têm o mesmo tema, né, sobre a corrupção do homem. A única diferença, eu diria, expressiva do Salmo 14 para o Salmo 53 é o que a gente vê na epígrafe. O Salmo 53 foi escrito para cítara, já o Salmo 14, não. Fica aí a tarefa de casa para os meninos, para as meninas também, para vocês, para compararem o Salmo 14 e o 53 e tentarem encontrar um motivo, porque os dois são praticamente iguais. Eu ainda não descobri porquê, mas é interessante notar, irmãos, que o Senhor coloca um salmo, ou 2 salmos, né, sobre o tema da corrupção humana, e ele repete esse salmo no saltério 2 vezes, talvez para nos indicar o quanto a gente é pecador, né, para nos indicar o quanto a gente é mau, a gente é corrupto. Então João afirma aqui que se nós dissermos que nós não temos uma natureza pecaminosa, há consequências, não é? Ele fala 2, na verdade. Primeiro, a gente se engana, e segundo, a verdade não está em nós. Então, a pessoa que realmente, irmão, se enxerga, a pessoa que realmente enxerga a sua natureza pecaminosa, não brinca com isso, é alguém que não diz que não é tão mal assim, não é? É alguém que não vai dizer que não é tão pecador assim, mas é alguém que vai afirmar o que a palavra de Deus afirma sobre ela. É alguém que vai afirmar o seu pecado, a sua natureza pecaminosa. Aqueles irmãos que conhecem a sua natureza pecaminosa, eles vão entender que a raiz de todos os males está no nosso próprio coração. A raiz, como diria o apóstolo Tiago, de todas as guerras, de todas as contendas, de todos os assassinatos, de toda cobiça, inveja, nós vamos entender então que procedem dos prazeres que militam na nossa carne, no nosso coração, na nossa natureza pecaminosa. A gente vai entender então que o nosso coração é desesperadamente corrupto e não há bem nenhum em nós. E aí fica a pergunta, irmãos, para cada um de nós: será que nós já chegamos a esse conhecimento, não o conhecimento gnóstico, né, mas a esse conhecimento prático da nossa vida, a esse conhecimento prático da nossa natureza pecaminosa, do nosso pecado? Será que a gente enxergou já a nossa corrupção interior, os nossos desvios, as nossas más condutas? Será, irmãos, que a gente já olhou para a lei de Deus que exige, não é, amor a Deus e amor ao próximo, e a gente percebeu que a gente nunca cumpriu essa lei como deveria, naturalmente? Será que a gente já viu, irmãos, que não há nada em nós que obedeça ao Senhor, senão aquela obra que Ele fez em nós pela graça dEle? Será que a gente já chegou, irmãos, a essa convicção da nossa pecaminosidade? Será que a gente já chegou à convicção de que a nossa natureza é pecaminosa? Como diria o salmista, não é? Será que a gente já chegou ao conhecer
as minhas transgressões, como ele fala? Será que a gente já percebeu que o pecado sempre está diante de nós? Será que a gente já percebeu que somos corruptos? Será que a gente já percebeu que nascemos na iniquidade? Será que a gente já percebeu, irmãos, que não só a gente tem uma natureza pecaminosa, mas por natureza, será que a gente já percebeu que não há nada em nós senão pecado, que não há nada em nós senão uma natureza pecaminosa? Nós não somos nada senão um pecador. Se a gente tivesse, irmãos, plena convicção da nossa natureza pecaminosa, se a gente tivesse, irmãos, plena convicção do nosso pecado, de que o pecado sempre está diante de nós, não é certo que a gente iria orar mais ao Senhor, confessando os nossos pecados. Não é certo que a gente iria mais ao Senhor para ler a palavra dEle, para meditar nos mandamentos dEle, para meditar na santa lei do Senhor. Será que a gente conhecesse, irmãos, o terror que há no pecado, no pecar contra Deus, o terror que há na nossa natureza pecaminosa? Será que a gente não ia testemunhar mais da razão da nossa esperança? Será que a gente não ia testemunhar mais da nossa fé? Será que a gente não ia falar mais das boas novas do Evangelho que nos livram dessa nossa natureza pecaminosa? É certo, irmãos, que se a gente conhecesse profundamente o nosso coração mau, a gente iria se alegrar muito em vir cultuar aqui o Senhor, em vir ouvir aqui a santa convocação do Senhor, render louvores a Ele com o povo de Deus. É certo, irmãos, que se a gente tivesse essa percepção da nossa pecaminosidade, a gente ia se regozijar muito em ter a santa ceia do Senhor aqui, semanalmente. Como diria o apóstolo Paulo, irmãos, aos Coríntios, se nós julgássemos a nós mesmos, se a gente enxergasse o nosso pecado, não haveria entre nós muitos fracos e doentes e poucos que dormem. O apóstolo João continua, irmãos, no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora o apóstolo João, ele é mais específico sobre essa questão do pecado. Em primeiro lugar, ele falava sobre a natureza pecaminosa do homem. Agora ele fala sobre a natureza, os pecados específicos de cada um. Ele fala sobre cometer pecados bem específicos. E porque há algumas pessoas que elas vão admitir que existe uma natureza pecaminosa no homem, sim. Existe sim uma corrupção na natureza do homem. Eles vão até admitir, né? Vão até confessar a doutrina do pecado original. Mas agora, quando a gente entra num campo mais específico dos desvios práticos da vida, do dia a dia, aí é que eles podem resistir um pouco a essa doutrina do pecado factual, né? Do pecado específico do nosso dia a dia. E aí eles vão dizer, não, eu não cometi esse pecado específico aí da lei do Senhor, não. Até minha natureza é mal, mas esse pecado aí que você está falando, esse daí eu não pequei, não. Então veja, irmãos, alguém que admite que tem essa natureza pecaminosa é alguém que tem de estar disposto, irmãos, em todo momento, em todo pecado específico que é exortado ou que é mostrado para ele tem que estar disposto a admitir que sim, ele pecou contra o Senhor, que sim, ele pecou naquele ponto específico, que sim, ele pecou de forma verdadeira em pensamentos, em palavras, em ações, não só contra um ou outro mandamento, mas contra todos os mandamentos. Nós cometemos pecado, irmãos, não só contra um ou outro mandamento, mas contra todos eles. Se a gente obedecesse todos eles, menos um, a gente estaria quebrando todos eles, como diz o apóstolo Tiago também. E muitas vezes, irmãos, quando a gente ora ao Senhor com a doutrina do pecado original ligada. A gente confessa o nosso pecado de uma forma muito genérica, não é? De uma forma muito superficial, talvez. A gente confessa ao Senhor que pecamos, mas a gente não entra nos detalhes específicos. A gente não nomeia o pecado, a gente não nomeia o mandamento que a gente quebrou, a gente não nomeia os nossos pecados ao nosso Senhor. Quando a gente entra no nosso quarto, irmãos, e nós vamos orar ao Senhor em secreto, a gente tem que abrir, irmãos, o nosso coração ao Senhor. A gente tem que abrir o nosso coração ao Senhor e confessar que o nosso coração é mau, que a gente tem pecado em pontos específicos da lei de Deus, que a gente tem feito coisas erradas específicas contra a lei de Deus. E não só confessar de uma forma genérica, Senhor, sou pecador, e não entrar nas especificidades do nosso pecado. A gente tem, irmãos, que refletir sobre os nossos atos pecaminosos. A gente tem que confessar ao Senhor com precisão no que é que a gente tem pecado. E aí, a gente muitas vezes, os casados, eles vão saber muito bem disso, que muitas vezes a gente peca, não é? Um contra o outro. E aí, muitas vezes, é comum a parte culpada,
não admitir que pecou contra o próximo, né? Pecou contra o seu parceiro, não admite o seu erro ao outro. Muitas vezes você está na vida de casado e você nunca pediu perdão ao seu cônjuge por algum pecado que você cometeu contra ele ou ela. Às vezes, irmãos, um marido ou uma esposa nunca ouviram do seu cônjuge um pedido de desculpas, um pedido de perdão. E aí, quando a gente transfere isso também para o relacionamento com Deus, é algo terrível, é algo que acaba com a nossa caminhada. A gente tem pecado contra o Senhor de maneira muito específica e a gente precisa pedir perdão ao Senhor de maneira específica também, nomeando os pecados. Mas essa é a nossa natureza, irmãos. Nós queremos esconder os erros específicos que a gente comete contra Deus. A gente quer esconder as nossas falhas específicas contra Deus. A gente não quer, é natural da gente não querer admitir o nosso pecado. Lembre de Adão, que se esconde de Deus quando ele peca contra o Senhor. Muitas vezes também a gente tenta reclassificar, não é, o pecado. A gente tenta colocar uma embalagem, digamos assim, menos ofensiva no pecado. A gente muitas vezes chama o pecado de erro ou de falha. A gente vai chamar o pecado de descuido, chama o pecado de fraqueza ou até mesmo de doença. Até na nossa própria linguagem, a gente tenta esconder a nossa pecaminosidade. Em vez de a gente dizer que alguém está tendo, em vez de a gente dizer que alguém vive em adultério, a gente vai dizer que eles estão tendo um caso. Em vez de a gente dizer quando a gente vai dizer que está usando alguns privilégios do trabalho, né, para nosso benefício próprio, a gente não diz que está roubando o nosso empregador. Quando a gente diz que está defendendo os nossos direitos, quando a gente, na verdade, está se rebelando contra autoridades, quando a gente está demonstrando, na verdade, egoísmo ao se rebelar, quando dizemos que estamos ali defendendo os nossos direitos. O apóstolo João, ele faz essa afirmação forte, irmãos. Ele diz que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos o Senhor de mentiroso e a palavra dele, ela não está em nós. Percebe, irmão? Se a gente diz ao Senhor que não temos cometido pecados específicos a ele, a gente está vivendo, na verdade, uma grande mentira. A gente está fazendo o Senhor de mentiroso e a verdade dele não está em nós. Quando a gente fala, irmãos, que a gente não tem cometido pecado, a gente está resistindo à obra do Espírito Santo em nós, que nos convence justamente do pecado. Quando a gente fala, irmãos, que não temos cometido pecado, é o mesmo que dizer que não há água no oceano. Quando a gente fala que não tem cometido pecado, é o mesmo que dizer que o fogo não queima. É algo natural, irmãos. Nós somos, sim, pecadores. Nossas vidas, elas estão cheias de pecado. A gente então torna Deus mentiroso quando Deus, na verdade, Ele diz na sua palavra, a gente leu aqui no Salmo 14, quando Ele olha para a terra, quando Ele olha para os filhos dos homens, não há nenhum que busque a Deus, não há nenhum que faça o bem, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então a gente faz Deus de mentiroso, irmãos, quando a gente fala que não tem cometido pecado. E o pior, irmãos, é que nós tornamos a obra de Cristo uma mentira também. Nós dizemos, então, quando dizemos que não temos pecado, nós estamos tornando a obra de Cristo inútil, não é mesmo? Porque o Senhor, Ele veio morrer justamente pelo pecado do povo dele. E a gente fala, então, que não tem cometido pecado, então é o mesmo que dizer que na nossa vida não tem serventia, digamos assim, a morte de Cristo. É o mesmo que dizer que a gente não precisa do sangue de Cristo. É o mesmo que dizer que não tem para que Jesus ter nascido, não tem para que Jesus ter vivido, não tem para que a morte e a ressurreição de Cristo. Se nós dissermos, irmãos, que não temos pecado, a gente torna a obra de Cristo inútil, não é mesmo? Então, irmãos, se essa é a sua atitude em relação ao pecado, se essa, irmãos, é a sua atitude em negar que tem cometido pecados, você precisa, irmãos, a gente precisa, se esse for o caso, reavaliar, não é? Que Deus é esse que você crê, porque o Deus verdadeiro, Ele fala que o homem, ele tem pecado, ele tem a natureza pecaminosa e ele comete pecados. Então, irmãos, é o nosso dever, esse é o nosso dever, é avaliar a nossa caminhada, avaliar o nosso coração, avaliar, buscando nas Escrituras, voltar à lei do Senhor de novo e de novo e de novo, meditando ali profundamente na lei do Senhor, em tudo que ela requer de nós, em tudo que ela proíbe de nós, a gente deve voltar à lei do Senhor, para ver o que é que o Senhor deseja, como o Senhor deseja que a gente caminhe, de forma que a gente é constantemente ali lembrado pela lei do Senhor, de que sim,
nós somos pecadores, nós sim temos cometido pecado contra Deus. E aí, irmãos, todas as vezes que a gente vê o nosso pecado exposto ali na lei do Senhor, todas as vezes que a gente vê as nossas culpas ali sendo colocadas nas nossas costas, a gente deve voltar de novo para Cristo, confessando os nossos pecados, suplicando a força do Senhor, o auxílio de Deus e recebendo dele, certamente, a certeza do perdão, a certeza da reconciliação que a gente tem com Ele. E também Ele também nos lembra que Ele é fiel para concluir a obra que Ele começou em nós. E essa doutrina, irmãos, do pecado é maravilhosa demais, porque veja, o Espírito Santo de Deus, ele opera em nós para nos convencer que nós somos pecadores, e Ele usa, não é, essa convicção que Ele nos dá para nos levar de volta a Deus, para nos levar de volta ao nosso Salvador, para nos levar a recorrer ao nosso Deus. É muito maravilhoso, irmãos, como Deus ele usa o pecado, sendo que Deus certamente não é o autor do pecado, como diz a nossa confissão de fé, mas ainda assim Ele ordena, Ele permite que o pecado aconteça, Ele permite que o homem peque. E aí Ele usa, não é, esse pecado do homem para a glória dele, para a própria glória do Senhor. É por isso que eu pensei nesse título para esse sermão, que Deus deve ser adorado por causa do pecado, porque a partir do momento que a gente lida com o pecado da forma que o Senhor requer, da forma que o Senhor deseja, a gente glorifica a Deus, a gente adora a Deus por meio do nosso pecado. A partir do momento que a gente tem os mesmos pensamentos que Deus tem sobre o pecado, a gente adora ao Senhor com a nossa vida, a gente adora ao Senhor até mesmo com o nosso pecado, digamos assim. A partir do momento, irmãos, que a gente tem convicção de pecado, a partir do momento que a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, como a gente vê no versículo 9, a gente aprende mais e mais do ser de Deus, a gente aprende mais e mais de quem Deus é. Porque se o pecado, digamos assim, não existisse, a gente não iria conhecer que Deus é misericordioso. Se o pecado não existisse, a gente não iria conhecer que Ele é compassivo, misericordioso, gracioso e tardio em irar-se. Se o pecado não existisse, a gente não iria voltar ao Senhor por meio de Cristo, confessando os nossos pecados a Ele, da forma que Ele deseja. Então, em um certo sentido, o pecado ele nos leva para Deus. Quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente tem convicção do nosso pecado e abomina o nosso pecado da forma que Deus quer, Ele nos leva de volta a Deus. O apóstolo João fala então, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O apóstolo João fala, se confessarmos os nossos pecados. Essa palavra confessar aqui, irmãos, o uso dela nesse contexto aqui é muito fascinante. O significado dela literalmente seria dizer concordar com, ter a mesma visão que, ou dizer a mesma coisa que. Então, em resumo, seria, quando a gente confessa o nosso pecado, a gente está dizendo sobre nós e sobre o nosso pecado aquilo que o Senhor também diz sobre nós e sobre o nosso pecado. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente concorda com Deus, com os pensamentos de Deus sobre o nosso pecado. A gente concorda com a forma que Deus pensa sobre o nosso pecado e sobre a nossa quebra da lei dele. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente pensa nos mandamentos do Senhor da mesma forma que Deus pensa sobre os mandamentos dele. Quando a gente confessa os nossos pecados, a gente se livra das nossas desculpas e a gente recorre unicamente a Deus. Quando a gente confessa os nossos pecados, a gente a gente remove todas as nossas desculpas, todos os nossos raciocínios que a gente usa para justificar o nosso pecado, e a gente se lança unicamente a Deus, buscando apenas em Deus o perdão dos nossos pecados. Quando a gente confessa, irmãos, os nossos pecados, como o publicano, ele disse, não é? Ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. A gente obtém do Senhor o perdão dos nossos pecados. Quando a gente confessa os nossos pecados, irmãos, a gente está dizendo que a gente vem perante o Senhor moralmente inculpado, moralmente sem nenhuma justiça própria. Quando a gente confessa, irmãos, o nosso pecado, e quando a gente tem clareza do nosso pecado diante de Deus, a gente fala como Davi, quando o profeta Natan, ele fala que ele foi o homem que fez aquelas coisas. E você lembra o que é que Davi respondeu? Davi fala, eu pequei contra Deus. A gente tem a clareza de que a gente pecou contra Deus, de que a gente quebrou o mandamento do Senhor. Quando a gente confessa, então, irmãos, o nosso pecado, quando a gente tem esse pleno entendimento do nosso pecado, assim como Deus tem entendimento do nosso pecado, a gente não pode mais sentar durante o sermão do culto
e ficar pensando, não é, naquele nosso vizinho que é mau, naquele nosso vizinho que tem pecado contra o Senhor de tantas formas, naquela outra pessoa que é muito pior do que nós, que tem cometido aqueles pecados que estão sendo, que a palavra de Deus condena e que a gente está ouvindo. A gente não pensa mais no próximo, mas quando a gente ouve a condenação do pecado de Deus, a gente pensa em nós mesmos, a gente vê que a gente está sendo condenado por Deus, pela pregação da palavra, e a gente então recorre ao Senhor, a gente confessa o nosso pecado ao Senhor. Será que a gente já percebeu, irmãos, o quanto a gente é pecador, o quanto a gente tem pecado contra Deus, do quanto a gente é necessitado do perdão do Senhor? Será que a gente já concordou, não é, com a mente do Senhor quanto a nós, quanto aos nossos pecados, quanto à nossa quebra da lei? É somente, irmãos, quando a gente confessa os nossos pecados que a gente tem a postura correta em relação ao pecado. Confessar o pecado é a postura correta diante desse fato de que a gente é pecador. Quando a gente vê, irmãos, a maldade, a abominação do pecado, e a gente concorda com Deus que o pecado é realmente abominável, que o pecado é realmente aquilo que vai levar os homens ao inferno, é que a gente então vai pedir a Deus que Ele nos perdoe, que a gente então vai pedir a Deus que Ele nos purifique de todo o pecado. Então a gente não apenas concorda, irmãos, que o pecado ele vai despedaçar os relacionamentos, a gente vai concordar então com Deus que o pecado é aquilo que vai despedaçar os lares, que vai destruir a vida de muitos. Mas nós vamos ver, irmãos, que o maior horror do pecado, a maior consequência do pecado é que ele é uma rebelião contra Deus, contra o Criador do mundo, contra o Criador do universo. É uma rebelião contra aquele que é o provedor da nossa vida, é o sustentador da nossa caminhada. Quando a gente percebe, irmãos, que o maior horror do pecado é ferir o coração de Deus, a gente então vai confessar os nossos pecados ao Senhor. A gente então vai com convicção falar a Deus e pedir o perdão dEle. Então a gente percebe, irmãos, que o horror do pecado não é só que o pecado ele arruina a nossa felicidade, ou só ele prejudica o mundo, ou que o pecado ele vai arruinar a nossa vida. Mas a gente percebe então que o maior horror do pecado é que ele é fundamentalmente negar a existência de Deus. A gente vai perceber que o maior horror do pecado é que ele é anti-Deus, ele é contra Deus. E isso então vai tornar-se um fardo na nossa caminhada. Quando a gente percebe que pecar contra Deus, contra o nosso Deus, o amado da nossa alma, a gente está pecando contra Ele, então a gente vai recorrer mais e mais a Deus, a gente vai recorrer mais e mais ao Senhor, para voltar a ter comunhão com Ele, para ter comunhão com Ele. Então veja, irmãos, a gente precisa reavaliar a nossa caminhada, a gente precisa ver se a gente tem sido negligente com o pecado que habita em nós. A gente precisa ver, irmão, se tem pecados na sala do nosso coração, digamos assim. Quando a gente vai fazer aquela faxina na sala, né, tá uma bagunça. Muitas vezes a tendência nossa é juntar toda aquela bagunça e colocar num lugar só, escondido. Mas com o pecado a gente não pode lidar dessa forma, irmãos. A gente tem que lidar com o pecado para que a gente tenha todo o nosso coração purificado, sem pecado algum. E é por isso que a gente deve confessar todos os nossos pecados a Deus e não tentar esconder o pecado no lado obscuro da sala, mas confessar o nosso pecado a Deus, iluminar o nosso coração confessando os nossos pecados a Deus. Seria a mesma coisa se a gente não lidar, irmãos, com o nosso pecado. Seria a mesma coisa se a gente estar andando ali na estrada e aí no carro começar a apitar aquele alerta dizendo que a gente tem que verificar o óleo. Se você não parar para olhar o óleo do carro, certamente vai acontecer uma coisa errada com o carro, vai ter um acidente ali. Da mesma forma, irmãos, nós somos alertados, notificados por Deus, que a gente tem que verificar o nosso coração, a gente tem que analisar, sondar o nosso coração, assim como o Senhor mesmo sonda o nosso coração, para ver se há em nós algum pecado, para ver se há em nós algum caminho mau, para que o Senhor nos perdoe e nos guie no caminho eterno. Então veja, irmão, João, ele diz então que a nossa atitude diária em relação ao pecado não é negar que a gente é pecador, mas é odiar o pecado diariamente, confessar o pecado diariamente, todos os dias, orar ao Senhor, dizendo: Deus, perdoa os meus pecados. Todos os dias, chegar ao Senhor e refletir com o Senhor sobre os nossos pecados, relembrar com o Senhor os nossos pecados, encarar os nossos pecados diante do Senhor e nomear os nossos pecados diante do Senhor e pedir perdão, irmãos, pelos nossos pecados ao Senhor. E aí o apóstolo João ele vai falar que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O apóstolo João fala que o Senhor é fiel
para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeiro, ele fala que o Senhor é fiel para nos perdoar de todo pecado. Ele está dizendo que, antes de tudo, irmãos, o Senhor ele é fiel com a sua palavra para perdoar os nossos pecados. Deus ele vai ser verdadeiro com a promessa dele de misericórdia. Deus ele vai ser verdadeiro com a sua aliança, com a sua própria aliança. E porque Deus é luz, irmãos, e Deus tem prazer em libertar os pecadores das trevas, da escuridão. Deus ele nos traz, irmãos, por prazer, pela sua própria graça, para a luz dele. Ele nos lava, ele nos limpa pelo sangue de Jesus. Deus é fiel para nos perdoar dos pecados. Em segundo lugar, ele fala também que Deus é justo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele não só é fiel em nos perdoar dos nossos pecados, mas ele também é justo. Isso significa justamente a cruz de Cristo. Isso significa justamente aquilo que a gente semanalmente celebra aqui na ceia, não é? O sacrifício de Jesus Cristo. Deus ele é justo quando ele perdoa os nossos pecados. Deus ele é justo quando ele observa em Jesus Cristo a punição pelos nossos pecados. Jesus, então, ele assume o nosso lugar, a nossa culpa, ele cancela a nossa dívida, ele assume o nosso castigo, até o túmulo, irmãos, ele morre e deixa o pecado lá também, morto. Ele vence contra o pecado, ele vence contra a morte. E ele faz tudo isso, irmãos, para que Deus ele possa perdoar os nossos pecados com justiça. Deus ele é justo ao perdoar os nossos pecados. E com 100% de certeza, irmãos, não há dúvida, quando a gente confessa os nossos pecados e a gente obtém o perdão do Senhor, a gente certamente está perdoado dos nossos pecados. Não há dúvida nisso. Deus ele não vai requerer um novo sacrifício. Deus ele não requer um novo pagamento. O pagamento de Cristo, irmãos, é suficiente. É abundante a graça do Senhor no sacrifício de Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, ele fala que Deus ele é fiel, que Deus ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus ele é justo, Deus ele é fiel, mas ele também vai nos perdoar e vai nos purificar de toda a injustiça. Todo mundo, irmãos, ele anda buscando, não é, esse perdão, essa purificação. Todo mundo anda tentando se relacionar consigo mesmo de uma maneira, digamos assim, eficaz, não é, de uma maneira boa, sem surtar, digamos assim, não é. O problema, irmãos, é que quando a gente não reconhece que o problema é o nosso pecado, a gente vai estar buscando no canto errado a purificação e o perdão dos nossos pecados. A gente vai então estar zombando, não é, de Jesus Cristo, quando a gente tenta encontrar o perdão e a purificação dos nossos pecados em outro lugar, senão nele, em outra experiência, digamos assim, senão na cruz do Calvário. João então diz, irmãos, que a relação correta com o nosso pecado é confessar o nosso pecado a Deus, é lançar o nosso pecado na misericórdia do Senhor. E quando a gente corre, irmãos, para Cristo, que é justo, misericordioso, que é fiel para nos perdoar, a gente experimenta isso, que é a maravilha do Evangelho, o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele perdoa e nos purifica de toda a injustiça, por meio do seu sangue, por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João continua, capítulo 2, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O apóstolo João aqui, então, ele resume, não é, o Evangelho de uma maneira muito amável, não é? Ele coloca filhinhos meus, ele é o apóstolo amado, né, de Jesus, como fala a tradição, e ele vem com muita ternura e fala, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que vocês não pequem. Filhinhos meus, tragam os seus pecados a Deus, tragam os seus pecados ao Senhor, porque no Senhor a gente tem um advogado, ele fala, capaz, a gente tem um advogado no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem um advogado junto ao Pai. Essa palavra advogado, irmãos, nos tempos bíblicos, dava a entender alguém que era aquele seu melhor amigo. A palavra grega é a palavra paráclito, né? Paráclito. É aquele que estava ao seu lado para te ajudar em todo momento. É aquele que estava ao seu lado para recorrer na sua causa, não é? É aquele que estaria lhe ajudando de várias formas. E aí o apóstolo João fala, filhinhos, lembrem-se que, embora vocês estejam, não é, lutando contra o pecado, embora vocês tenham pecado contra Deus, vocês têm um advogado junto ao Pai, vocês têm um advogado, o seu melhor amigo, que vai estar intercedendo por vocês junto ao Pai. Ele, não é, o nosso Senhor Jesus Cristo,
o nosso advogado, Ele é a nossa melhor defesa, Ele é o nosso melhor amigo que pode nos ajudar e que pode nos afastar do pecado por meio da sua morte na cruz. Ele é aquele, irmãos, que fez a satisfação pelo nosso pecado, né? Ele é o único que pode nos defender do nosso pecado. Ele é o único que pode ganhar essa causa na justiça, não é? O nosso advogado, pela graça dele. Então veja, irmãos, quando a gente pecar, quando a gente estiver lutando contra o nosso pecado, a gente deve correr dia após dia para Jesus, o nosso advogado, levando as nossas súplicas a Ele todos os dias, irmãos. O apóstolo João fala, se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Se alguém pecar, nós temos advogado, o apóstolo João fala. Não é que nós podemos ter, ou não é na cláusula futura, não é? Nós poderemos ter, mas nós temos hoje, agora, advogado junto ao Pai, aquele que intercede por nós, aquele advogado que é capaz de falar sobre a nossa causa, aquele advogado que é disposto, que é poderoso para nos perdoar de todo pecado. E o apóstolo João continua, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa outra palavra aqui, propiciação, irmãos, ela nos remete ao sacrifício, não é, expiatório, que apazigua a ira de Deus, aquilo que satisfaz a Deus. Os homens, eles sabem muito bem como é isso, não é? Quando no relacionamento com a sua esposa, vocês, em um certo sentido, quando a gente irrita, né, a nossa esposa, e a gente tenta apaziguar a ira dela, talvez com palavras bonitas, né, com uma declaração de amor, algum presente, algum buquê de flores. Mas com Deus, irmãos, não é assim, não é? Com Deus, Deus ele só pode ser apaziguado por Ele mesmo. Deus ele só pode ser apaziguado pela sua própria justiça. Deus ele só pode ser apaziguado, irmãos, por um sacrifício que é santo, assim como ele é. E esse sacrifício, irmãos, agradável ao Senhor, esse sacrifício de propiciação ao Senhor, é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aquele que é o nosso advogado também junto ao Pai, aquele que é a oferta de paz, aquele que é a expiação, a propiciação pelos nossos pecados, aquele que leva embora a ira de Deus contra nós, aquele que despeja a ira de Deus nele mesmo, e aí ele fala, está consumado, não tem mais ira de Deus contra o meu povo, porque eu venci a morte, eu venci o pecado, eu destruí o domínio do pecado sobre o meu povo. E agora, irmãos, Cristo, quando morre e ressuscita, Ele está lá eternamente junto ao Pai, intercedendo por nós. Ele está lá junto ao Pai, eternamente nos defendendo contra o nosso próprio pecado. Deus agora, irmãos, Ele nos vê através do Seu Filho, através da intercessão, da mediação do Seu Filho. Então, quando a gente confessa, irmãos, os nossos pecados a Deus, os pecados mais profundos do nosso coração, Deus, então, Ele não vai nos tratar segundo a gente merece, mas Ele vai nos tratar segundo a Sua misericórdia, segundo a Sua graça, exposta ali no sacrifício de Cristo. João, então, continua, irmãos, no versículo 2, que essa propiciação, ela não é válida apenas para os nossos próprios pecados, ele diz, no final do versículo 2. Não apenas para os judeus, não apenas para aquela raça étnica, não é? Mas é também para todo mundo, para todas as nações. É o que os teólogos eles vão chamar do universalismo étnico. Pessoas de todas as tribos, nações e línguas do mundo todo têm acesso ao perdão dos pecados livremente através de Cristo. Não há limite, irmãos, para a suficiência de Cristo, que perdoa os nossos pecados. Não há limite, irmãos, para a salvação que Jesus obteve ali no Calvário, na salvação que Jesus conquistou no Calvário pelos nossos pecados. Embora, sim, a eficácia da salvação, ela é aplicada apenas aos eleitos, mas a eficiência dessa obra, não tem limite para ela. Ela deve ser exposta a todo mundo, como o apóstolo João, ele fala. O Senhor, ele não exclui, irmãos, ninguém de ouvir o Evangelho. Todos devem ouvir as boas novas do Senhor. Todos devem ouvir o Evangelho de Cristo. É por isso que o Evangelho, irmãos, ele deve ser também anunciado por causa do pecado, porque todos pecaram, não é, e carecem da glória de Deus. Cabe a nós, então, irmãos, anunciar esse Evangelho. Cabe a nós anunciar, notificar aos homens, como diz o apóstolo Paulo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus e carecem do perdão do Senhor. Anunciar que não há fim para as angústias do pecado, não há fim para o desespero do pecado, não há fim para a destruição que o pecado pode causar, mas também, irmãos, não há fim
para a abundante redenção que há no Senhor, não há fim para o abundante perdão que há no sacrifício de Cristo. A gente deve então, irmão, ser movido por essas verdades para anunciar que há perdão no Senhor. Todas as condições, irmão, do Evangelho, todo o pagamento necessário já foi pago por Jesus na cruz, já foi alcançado pela obra de Cristo, pelo precioso sangue de Jesus. Deus já está satisfeito, irmãos, com Jesus. A gente não precisa mais fazer sacrifícios, né? O Senhor fala que o sacrifício agradável ao Senhor é um coração compungido e contrito. E a maior honra, irmãos, que a gente pode dar a Deus e a Jesus é crer no Evangelho, é crer nessa obra de salvação, é crer na redenção que há em Cristo e anunciar, irmãos, esse Evangelho a todos os homens que carecem de ouvir sobre os seus pecados e sobre o perdão que há no Senhor. Veja como Deus é um escultor, irmãos. Ele, do pó da terra, ele esculpiu a humanidade como uma peça, não é? Sem mancha ou defeito nenhum. Mas essa escultura de Deus, ela caiu no chão, ela caiu em pecado, ela se quebrou, ela se despedaçou. Deus, então, pela sua graça, Ele agora vem refazendo essa escultura pouco a pouco, irmãos, Ele vem removendo essas arestas, Ele vem removendo essas imperfeições, e o caminho, irmãos, que Ele estabeleceu para refazer essa humanidade, para refazer essa escultura de barro, é justamente a confissão dos pecados, o arrependimento dos pecados e a fé na promessa de perdão que há no Senhor. Que então, irmãos, dia após dia, a gente recorra a esse Salvador bondoso, que dia após dia, irmãos, a gente confesse os nossos pecados, as nossas faltas, tendo essa certeza, irmãos, que no Senhor a gente tem um perdão, e que naquele grande dia a gente vai chegar lá, diante do Senhor, e o Senhor vai nos apresentar como essa peça de escultura perfeita, não é? Sem mancha, sem defeito, reformada, digamos assim, perfeitamente esculpida, sem mancha e sem defeito algum, irmãos. Que o Senhor, então, faça assim em nós, irmãos. Amém. Vamos orar.